Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 19 e 20. Hoje, manhã de ceia, culto sempre especial, um culto onde a gente realmente, as nossas vidas, a nossa alma, ela salta, de uma maneira, ela vive de uma maneira diferente, porque a gente traz à memória o sacrifício do nosso Jesus, e glorificamos e exaltamos, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo entre nós. Amém? Glória a Deus. Então, Gálatas capítulo 2, o versículo 19, diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Paulo falando aos Gálatas, essas palavras maravilhosas. Então, uma coisa que eu vejo, uma coisa está muito clara. A igreja, ela mudou bastante. A igreja, ela vem mudando. E nós sabemos que as coisas, elas vão se modernizando, as coisas vão passando, as pessoas vão tendo um outro entendimento de algumas coisas. Mas o que se refere à casa de Deus, o que se refere a Deus, não muda. A reverência, a obediência, isso não muda. Porque Deus, Ele é o mesmo, ontem e hoje e será eternamente. Então, muitas vezes, a igreja tem buscado algumas coisas para se inserir no mundo que nós vivemos hoje. Mas nós não podemos perder a essência do amor e a obediência a Deus. Nunca se esqueça, Deus não muda. Aquilo que é pecado continua sendo pecado. Aquilo que é mentira continua sendo mentira. E aquilo que é verdade continua sendo verdade. Porque o nosso Deus não muda. As pessoas mudam. Nós somos volúveis. Hoje nós agimos de uma maneira, amanhã agimos de outra. Hoje pensamos algo, amanhã pensamos diferente. E você vê que a igreja nesse sentido mudou bastante. Então, hoje a questão que aquela frase que a gente sempre diz, não é bem assim, isso não tem nada a ver, e essas coisas têm tirado, aquilo que é a essência de Deus, o temor de Deus e a sua obediência. E uma porque nós somos chamados, eu e você, chamados para ser testemunhas de Cristo. Logo, nós temos que imitar a Cristo. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou, como Jesus agia em certas situações, nós somos testemunhas daquilo que Cristo faz. Então, logo, algumas coisas desse mundo não farão sentido para aqueles que são de Cristo. Porque nós vivemos a verdade da palavra. Então nós sempre andaremos na contramão do mundo. Somos, sim, estranhos nessa terra. Porque a nossa terra, o nosso lar, não é aqui. E logo o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja e nos levar para o nosso lar. Então Paulo, ele escreve essa carta aos Gálatas por volta do ano de 48, e Paulo ali, ele exorta os Gálatas, e ele se admira
Porque aqueles irmãos, Paulo diz assim: mas se vocês perderam a fé tão fácil, vocês se desviaram tão fácil da verdade, porque eles começaram a ouvir pessoas que estavam desviando eles da palavra de Deus. Então Paulo aqui ele vai exortar esse povo aqui, dizendo para eles: ó, vocês não estão percebendo que as pessoas que vocês estão ouvindo estão levando vocês para longe de Deus. E hoje parece que se falar de pecado na igreja, você está fora do contexto. Se você não falar de bens materiais, você está fora do contexto. Não, mas eu tenho que falar do que a Bíblia diz. A Bíblia me ensina a afastar do pecado. A Bíblia me ensina que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas me serão acrescentadas. E eu não posso inverter. Buscar primeiro as coisas do mundo e os bens materiais, depois querer algo de Deus. Eu não posso inverter. Então Paulo está exortando ali os Gálatas a voltarem ao primeiro amor, a se dedicarem a Deus. Então Paulo tinha o cuidado também de passar para as pessoas que elas soubessem que ele não falava dele mesmo, mas sim daquele que o salvou. Em Gálatas 1, 11 e 12, ele diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então Paulo, ele estava ensinando e falando, não dele, não daquilo que vinha dele, mas pela revelação daquele que o salvou. E o que nós falamos, e o que nós declaramos, nós falamos daquele que nos salvou. Você tem falado de Cristo? Você tem anunciado? Então Paulo, ali no capítulo 2, no capítulo 2 que nós lemos esse versículo, é interessante que Paulo, nesse momento, depois de 14 anos, a palavra diz que ele foi ali aceito pelos apóstolos, ele foi ali praticamente consagrado. E no versículo 11, Paulo, ele tem um embate com Pedro. E ele chama a atenção de Pedro, dizendo para Pedro que Pedro não estava vivendo o verdadeiro evangelho. Você imaginou isso? Paulo chegando, frente a frente com Pedro, e falando para Pedro: você não está vivendo o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque Pedro, o que ele estava fazendo? Quando ele estava com os judeus, ou melhor, vamos voltar, quando ele estava com os gentios, ele já agia de uma maneira. Quando chegavam os judeus, os sacerdotes, ele deixava os gentios do lado e só ficava com os judeus. Então ele agia com os judeus de uma maneira e com os gentios de outra. E Paulo estava dizendo, enfrentou ele, falou assim: você não está vivendo o verdadeiro evangelho, porque você faz acepção de pessoas, e o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, nesse diálogo, Paulo vai falar de algumas condutas, e no capítulo 2 aqui de Gálatas, você vai ver que Paulo, ele nos ensina e nos coloca diante de algumas condutas que nós temos que ter como cristão. Porque Paulo, ele é bem claro: olha, ande na verdade, pratique o verdadeiro evangelho. E foi exatamente por isso que eu mencionei na introdução da palavra, que os anos se passam e nós damos ouvidos a homens ou situações que nos afastam de Deus.
Porque Satanás, ele é sutil. Ele não vai fazer um barulho para afastar você de Deus. Ele vai fazendo você duvidar da palavra de Deus. Será que é isso mesmo que Deus fala aqui? Será que é isso mesmo? Será que tudo isso que eu aprendi até hoje não está certo? Então o que o inimigo quer é colocar dúvida no seu coração, para que você duvide desta palavra. Então tome muito cuidado com aquilo que você ouve, quem você escuta. Então, no mundo que nós vivemos hoje, Satanás não está preocupado em tirar você de dentro da igreja. Para ele, você ficar na igreja, tudo bem, mas ele vai fazer você ficar frio, indiferente dentro da igreja. Porque você acostumou a vir para a igreja. Então é como se a gente viesse para a igreja como um costume. Eu preciso ir na igreja. Tá, você precisa vir na igreja por quê? Para quê? Qual a intenção? O que você está fazendo aqui? Você está aqui porque você precisa, todo dia na empresa, marcar a sua presença? Ou você veio aqui para adorar aquele que te salvou? Você veio aqui para adorar aquele que sem ele você não vive, você não dá um passo, você não respira. Qual a nossa motivação de estar dentro da casa de Deus? Paulo estava querendo ensinar, olha, a motivação de vocês tem que ser a adoração a Deus. Se nós estamos aqui hoje, não é porque nós queremos um culto bonito, é porque nós queremos prestar e dar o nosso melhor a Deus. Porque quando nós saímos da igreja, não estou falando só da Manaim, mas qualquer igreja, quando você sai da igreja e fala assim, hoje não foi bom, é porque a sua adoração não foi boa. É porque o seu coração não estava em Cristo. Porque aonde você estiver, sempre uma palavra o Senhor vai entregar no seu coração. Então depende de mim, depende de você, viver o verdadeiro evangelho. O evangelho que ainda cura, salva, restaura e mostra o caminho para o céu. É esse caminho que nós precisamos. Paulo diz no versículo 16, na parte A do versículo, diz assim, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. O que nos move é a fé que nós temos em Cristo. Nós somos movidos pela fé, por isso que a nossa fé, por isso que através de tudo que nós terminamos agora, domingo passado, nosso jejum de 21 dias. Esse jejum foi para quê? Para que a nossa fé aumente, a gente confie mais no Senhor. Para que o nosso espírito esteja em conexão com Deus. Porque quando nós estamos em conexão com Deus, o nosso espírito, todo medo bate em retirada. Toda aflição, toda angústia bate em retirada, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Então nós temos que praticar a nossa fé, para que ela aumente. Aonde você tem colocado a sua fé? A sua fé está em Cristo? A sua fé está em coisas palpáveis? Aonde está a sua fé? E no versículo 19 diz assim, pois por meio da lei eu morri. Gente, isso tem um significado tremendo. Olha o que Paulo diz, pois por meio da lei eu morri. Nós, cristãos, para todos os efeitos, nós estamos
mortos. Mortos para o mundo. Mortos para o pecado. A existência egocêntrica chegou ao fim. Em Cristo, o meu eu não existe mais, porque Cristo vive em mim. Então eu reflito a imagem de Cristo. Quem aqui já morreu para o mundo? Olha o que você está falando. Quem aqui já morreu para o mundo? Aleluia. Aleluia. Literalmente você morreu para o mundo, porque agora você vive para Cristo. Paulo é bem claro, pois por meio da lei eu morri. Aquilo que eu acreditava, aquilo que eu vivia, que me fez perseguir os cristãos, isso não faz mais parte da minha vida. Porque um dia eu tive um encontro verdadeiro. Eu tive um encontro com aquele que é a verdade, com aquele que é o libertador. Então, por isso, eu não vivo mais aquela vida. O Douglas, o Wagner, o Alex, o Gabriel, o Vanderlei, o Daniel, morreu. Não vive mais. Mas nós andamos pelo amor e a graça de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a preocupação, com o meu eu acabou. E é interessante, acho que foi numa escola bíblica que eu falei aqui, que uma das orações que a gente tem que fazer, pastora Lília, ao Senhor, e assim, Senhor, livra de mim mesmo, me livra de mim mesmo. Porque muitas vezes eu mesmo faço mal para mim. Então por isso que nós temos que viver Cristo, que Jesus Cristo viva em mim. E é isso que Paulo está dizendo. Versículo 20, Paulo diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Entenda, a nossa vida, antiga vida, chegou ao fim, para que possamos ter uma nova vida de qualidade. Quem não anda em Cristo não tem uma vida de qualidade. Porque quem está em Cristo, mesmo em meio às lutas, tribulações, angústias, recebe a graça e o amor de Jesus. E você tem força para caminhar, você tem força para seguir. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, parece ser tão difícil para algumas pessoas viver essa vida em Cristo. Parece que as pessoas estão dentro da igreja, mas estão distante de Deus. Por que é tão difícil viver essa vida em Cristo? Senhor, afasta de mim tudo que me impede estar no centro da tua vontade. Clame ao Senhor que afaste de você todos os ídolos que você carrega. E você sabe qual é aquilo que impede você de se achegar mais diante de Deus, de ter mais intimidade com Deus. Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Paulo está aqui dizendo bem claro, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus,
Você vai andar e tem que andar em novidade de vida. Porque nós carregamos, o que nós não entendemos é que assim, o Senhor faz nova todas as coisas quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Mas nós insistimos de carregar bagagens que nós tínhamos no mundo. São lembranças, são pessoas, são situações, e nós trazemos da bagagem. Se livra disso. Isso não faz mais parte da sua vida. Porque Cristo te deu uma vida nova. Cristo faz de você uma nova pessoa. Você agora é filho, filha de Deus. E viva essa vida nova que o Senhor te deu. Creia em Jesus Cristo. Creia nas suas promessas. Creia que Ele cura. Creia que Ele abre portas. Creia que Ele muda uma situação. Creia. Aumente a sua fé em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Vamos viver Cristo. Nós precisamos viver Jesus. É só isso. Deixe as outras coisas. Não se apegue às coisas, mas se apegue ao Espírito Santo de Deus, que preenche, que tem o poder, só Ele tem o poder de preencher o vazio que está no seu coração. Aleluia. Aleluia. Que a gente possa ser uma igreja que viva a Cristo. Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele. Então hoje que nós participamos e nós sentamos à mesa, nós somos desafiados a viver constantemente nessa lembrança, Marquinhos, de que Jesus morreu por mim. E que eu estou fazendo? Quando eu olho para a minha vida, quando você olha para a sua vida, você pode dizer para Jesus: Jesus, valeu a pena morrer na cruz? Será que nós não vivemos essa morte em Cristo na cruz porque já passaram mais de 2000 anos? A cruz está vazia. No terceiro dia Ele ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou no terceiro dia, o velho Douglas morreu e ressuscitou em Cristo. Aleluia. Aquele neto morreu. O novo neto ressuscitou em Cristo Jesus. Faça valer a pena. Faça valer a pena. É interessante, né? Vocês estão vendo como a gente, isso que nós estamos falando aqui, pastora, muitas vezes, a gente nem lembra durante a semana. As lutas são tantas, são grandes, que a gente coloca o problema, a situação maior do que o Deus que a gente serve. E nós não conseguimos lembrar nem sequer um segundo da morte de Cristo, e só lembramos no culto de ceia. Mas se Ele não tivesse morrido na cruz, você não teria levantado hoje. Se não fosse o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo, você não estaria aqui nesta manhã. Então exalte e glorifique o nome desse Jesus todos os dias. Vivemos para Ele, andamos por Ele, falamos sobre Ele, vivemos Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero que vocês andem exalando o amor de Cristo. Não há nada mais importante. E eu anotei algumas coisas, então isso significa renunciar à velha maneira de viver.
crucificando diariamente os nossos desejos pecaminosos e nos rendemos ao senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Andar com Cristo significa a renúncia. Se você não tiver, se esta palavra renúncia não caminhar com você todos os dias, talvez você não consiga. Por quê? Porque o mundo te oferece muitas coisas. E você só vence quando você renuncia o que o mundo te oferece. Então aprenda a renunciar aquilo que o mundo está oferecendo a você. Muitas vezes, aos olhos do mundo parece bom. Mas e aos olhos do nosso Deus? Será que é bom? Então, aquilo que não é bom, nós temos que renunciar. Então, ao fazer isso, experimentamos a verdadeira liberdade que vem de Cristo. Porque nós só somos realmente livres quando nós estamos em Cristo. Se você não está em Cristo, você é escravo do mundo. Então, se nós estamos realmente vivendo a essência do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, nós podemos declarar: nós somos livres. Não há nada que nos condene. Nós somos livres. E aí nós somos o quê? Capacitados a viver uma vida que honra a Deus. A minha vida tem honrado a Deus. A sua vida tem honrado a Deus. Talvez você pode até estar falando assim: pastor, mas o que eu faço é para Deus? Será? É interessante a gente, muitas vezes, parar e refletir na nossa conduta de vida. Que muitas vezes nós pensamos que estamos agradando a Deus, mas não estamos. Veja que Pedro, nas suas atitudes, pastor, eu sou apóstolo, então eu estou fazendo a coisa certa. Até que vem Paulo e o confronta. Você vive um falso evangelho, porque você age de duas maneiras. Veja que a palavra de Deus, para nos colocar no caminho correto, ela sempre vai nos confrontar. Eu já disse algumas vezes aqui, o dia que a gente sair da igreja, de um culto, e não sentir que nós somos confrontados com a palavra, tem alguma coisa errada. O Senhor dá vitória? Dá. Vi aqui o testemunho do pastor Marcos aqui. O Senhor faz coisas novas para você na sua vida material? Faz. Ele faz. Mas o Senhor está preocupado com a minha e com a sua salvação. Viver o verdadeiro Evangelho. Aquele que nos leva para o céu, mas transforma vidas. Transforma vidas. Vidas transformadas em Cristo Jesus. Então, aleluia! Que eu posso dizer, como Colossenses 1:27 está escrito: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Isso significa o quê? Como crentes, temos o privilégio de ter Cristo habitando em nós pelo Espírito Santo. Nenhuma outra religião pode dizer
que o Espírito Santo habita dentro deles. Mas nós podemos dizer, aqui dentro, o Senhor encontrou morada. Agora, para que Ele habite aqui, essa casa precisa estar limpa. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas esse templo tem que estar limpo. O Espírito Santo não habita no meio da bagunça, da sujeira. Quem habita em lugares sujos é espírito maligno. Mas o Espírito Santo, ele habita num templo que está em ordem. Um templo que não há mais espaço para nada, somente para a presença do Espírito Santo de Deus. Porque Ele é a esperança da nossa vida no presente e no futuro. Você não vai caminhar se o Espírito Santo não te orientar. Você não vai conquistar se o Espírito Santo não te mostrar. Viver um evangelho verdadeiro nos traz coisas novas. Mente renovada, porque a mente é de Cristo. Entramos em lugares onde que aqueles que estão à nossa volta nos respeitam e são transformados. Porque aonde as trevas, a luz resplandece. E você é luz. Nós somos luz. E aonde nós entramos, as trevas têm que bater em retirada. Aleluia. Glória a Deus. E aí a gente vê que não é, já estou terminando, não é seguir alguns ritos ou regras. Nós não estamos aqui para seguir ritos ou regras, não. Mas é permitir que Cristo transforme completamente as nossas vidas. Você não veio aqui para seguir doutrinas, para seguir, não. Você está aqui por causa de Cristo. Você vai ser transformado porque Cristo vive em você. É viver conforme a sua vontade e amar como Ele amou e servir como Ele serviu. Essa é uma vida em Cristo, pastora. É a gente amar as pessoas, Renata, como o Senhor nos amou. Mas também servir como Ele nos serviu. Aleluia. Aleluia. Essa é uma vida em Cristo. Então se renda diariamente ao governo de Cristo. Se renda totalmente a Cristo. Permita que Ele transforme totalmente o seu modo de viver. Será que você tem coragem de quando você estiver sozinho, sozinha, fazer essa oração? Senhor, me transforma completamente e me leve para o centro da sua vontade. Será que você tem coragem de fazer? Você vai ter coragem de ouvir a resposta e aquele que Ele vai pedir de você? Talvez Ele peça algo para você que vai te machucar. Mas a obediência nos leva a lugares melhores. Aleluia. E o capítulo 20, o versículo 20 que nós lemos do capítulo 2 de Gálatas, mostra que viver pela fé significa confiar em Jesus em todas
todas as áreas da nossa vida. Nenhuma área da sua vida pode ficar fora do controle de Deus. Porque nós somos mestres, né? Às vezes a gente faz isso até no subconsciente. Tem algumas áreas que você ora com mais intensidade, mas tem algumas áreas que você só dá uma passada. E é nessas áreas que você precisa intensificar a sua oração, para que o Senhor te livre e te corrija, para que você viva a plenitude do Senhor. Então é uma jornada de dependência contínua no Senhor, que reconhecendo que Ele é o nosso sustentador e guia em todas as nossas situações. Esse é o nosso Deus. A sua vida, se você confia plenamente, a sua vida está nas mãos de Deus. E eu tenho a certeza que Ele fará o melhor. Porque somente Ele sabe do que nós precisamos. Se eu passar uma folha para vocês agora, para cada um de nós vamos fazer uma relação do que nós precisamos. E aí, se nós colocarmos diante de Deus, talvez Ele vai riscar todas e vai dizer para mim: o que você precisa é isso. Talvez algo que você jamais espera, porque Ele sabe. Na parte B do versículo 20 diz assim: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, nessa poderosa afirmação, ele lembra aos Gálatas e a nós que o centro de nossa fé é o amor sacrificial de Cristo. Daí que vem todas as coisas, dessa morte. João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Não há maior do que o amor de Cristo. Então essas palavras de Jesus ressaltam a profundidade e amplitude do amor de Cristo por nós. Porque primeiro Ele nos amou, se entregou na cruz para nos redimir. E eu concluo a palavra. Aleluia. Para que a gente se assente à mesa e participe da ceia. A palavra de Paulo, ela vem nos exortar para que a gente abandone o nosso ego. Me perdoe a palavra, mas tem muita gente com o nariz em pé. Nós precisamos abandonar o nosso ego e nos entregar completamente a Jesus. E isto, pastora Ângela, vai além de uma mudança superficial. Veja que quando você pega uma pessoa drogada na rua, você dá um banho, você corta o cabelo, você põe uma roupa nova, mudou. O fato de você dar um banho, de você cortar o cabelo, de você colocar uma roupa, tirou o vício que ela tem nas drogas? Porque ela mudou superficialmente. Mas o que transforma é a mudança interior. O que nós precisamos é mudar aqui. É permitir que Cristo, que o Espírito Santo invada a nossa alma e nos transforme o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar. É uma mudança completa. E essa entrega não é fácil. Eu posso estar falando aqui, continuar falando aqui por mais 2 horas. Mas essa mudança, ela não é fácil, mas tem que ser
a inspiração do Espírito Santo para que a gente tenha essa mudança. Porque Cristo não só nos amou, mas Ele se entregou por nós, fazendo nova todas as coisas na minha vida e na sua vida. Então que nesta manhã você saia daqui e faça uma reflexão. Fala assim: Senhor, eu quero andar em novidade de vida. Eu quero ser um adorador. Eu quero ser uma pessoa que exala o seu amor e que as pessoas possam ver em mim a Ti. Até mesmo quando a gente repreender uma pessoa, ela vai se sentir amada, porque esse é o poder do Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo. Então que nessa manhã você coloque a sua vida diante do Senhor Jesus. Que nessa manhã você não se importe com mais nada, mas faça uma reflexão de como está a sua vida, como está o templo do Espírito Santo, a quem você tem buscado, pode cantar, a quem você tem buscado, para quem você tem, diante de quem você tem se ajoelhado. Aleluia, porque só Ele transforma, só Ele cura, só Ele salva. Aleluia.